Boa noite, queridos amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro nesta plataforma virtual em que nós aqui nos reunimos em nome, representando a casa de Dr. Augusto Silva e trazendo, como sempre, ensinos importantes da doutrina espírita, sempre alinhado com o Evangelho do Cristo, e são orientações para nos auxiliar, nos sustentar, nos amparar na trilha da nossa existência. Que Jesus esteja conosco, que os amigos espirituais nos abençoem e que estejamos todos na paz de Deus. O espírito Humberto de Campos, que adota o pseudônimo de Irmão X, ele nos envia, através da psicografia de Chico Xavier, muitas obras literárias. E essas obras, elas são psicografadas pelo grande médium Chico Xavier através de crônicas, de contos, de narrativas, de dissertações, de mensagens. Todas essas narrativas, elas são de cunho moral. Ela traz para nós ensinos morais, mensagens educativas e mensagens que falam diretamente aos nossos corações, comunicam diretamente com a nossa vida. E essas mensagens, essas crônicas, esses contos, essas narrativas, têm o propósito de nos fazer assimilar em profundidade os ensinos espíritas. Apesar de toda a simplicidade, de toda a singeleza, nós vamos encontrar nas narrativas de Irmão X ou Humberto de Campos, é o mesmo espírito, mensagens de cunhos morais profundos. E hoje nós vamos trazer uma dessas narrativas para auxiliar a reflexão da noite, e está no livro Cartas e Crônicas. Cartas e Crônicas, Chico Xavier, pelo espírito Irmão X. E a crônica que a gente escolheu é o capítulo 23 dessa obra, que se chama A Estaca Zero. Eu vou ler alguns trechos, mas eu vou fazer um resuminho aqui, só para a gente extrair pontos principais, pontos que vão se alinhar com o que nós vamos conversar esta noite. O título é A Estaca Zero. Conta-nos Humberto de Campos que um crente, e era um crente espírita, recém-desencarnado, ele chega numa fronteira. Essa fronteira dividia planos superiores com planos da crosta terrestre, próximos da crosta da Terra. E aí, nessa fronteira, havia um anjo, que era um anjo orientador. Esse anjo, então, tinha a função de separar aqueles espíritos que iriam atingir as esferas superiores e aqueles que ainda permaneceriam próximo da Terra, pois precisariam reencarnar. E esse crente recém-desencarnado, ele já chega na fronteira falando para o anjo o seguinte: eu guardei a maior intimidade com as obras de Allan Kardec. Os livros da codificação espírita eram livros de cabeceira para mim. Eu devorei tudo que estava ali, considerações, aportamentos, e olha, jamais duvidei da sobrevivência da alma. Então o anjo, imperturbável, diz para ele o seguinte:
Entretanto, apesar de tudo que você está me falando aqui, o seu nome não consta entre os credores para as esferas santificadas. Então, eu sou, portanto, constrangido a indicar a você o regresso para esse setor aqui, que vai te preparar para retornar à Terra para você se purificar. E ele, o crente, diz assim: ah, não, esse fardo intolerável do corpo físico, eu não quero mais, não. E aí, não se dando por vencido, ele ainda diz para o anjo: olha, eu não sei se eu estou me explicando direito, mas eu vou me expressar melhor. Eu fui um espírita convicto. E aí, ele elenca para o anjo uma série de vultos, grandes homens que trabalharam junto com Kardec na ampliação do entendimento espírita. Ele fala de Aksakov, Flammarion, Leon Denis, Gabriel Delany, todos esses vultos, esses expoentes do espiritismo, ele elenca, explicando para o anjo que ele leu, que ele estudou, que ele mentalizou, que ele refletiu, e não só obras relacionadas ao espiritismo, mas também muitas obras espiritualistas. E ele ainda diz: e olha, que eu ainda assisti sessões palestradas e apresentadas por Bezerra de Menezes. Então, eu com uma bagagem tão grande, eu acredito que a minha posição aí na sua lista deve ser revista. E o anjo serenamente diz para ele, fala assim: olha, realmente, o seu cuidado na aquisição de conhecimento é apontamento. Você traz consigo um cérebro vigoroso, bem suprido, bem primorosa leitura, e você tem teorias excelentes. E isso, então, não me capacita para ultrapassar essa fronteira? Infelizmente, não, diz o anjo. As suas vibrações ainda se inclinam para baixo. E você não se mostra preparado para alçar esferas superiores. Mas o crente, não se dando por vencido, ele ainda diz: não, peraí, e a Bíblia? Esse livro divino, que eu li de Moisés ao Apocalipse, que eu tenho intimidade profunda com ele, sempre refleti incessantemente em tudo que estava ali. Isso não me dá, um ingresso para a esfera superior? E além do mais, disse o crente, o Evangelho de João, para mim, então, é essa zona divina que eu refleti sempre, e meditei, e aprendi, e ensinei. E o anjo ainda diz para ele: olha, realmente, você tem imagens e representação muito iluminativa. Mas aqui, as esferas de títulos precisa de obra. Precisa de obra. Sem experiência vivida, sem serviço feito, você não tem capacidade de vibrar em esferas mais elevadas. Em tais condições, você tem que retornar à esfera da carne. Vê-se claramente que o seu espírito é nobre e intencionado. E aí diz o anjo: a sua posição é invejável. Você não tem compromissos com o mal, porque você não fez mal a ninguém. Mas em se tratando de ascensão para o céu, nós precisamos fazer uma observação.
o seu coração está na estaca zero. Ninguém se eleva sem escada ou sem força. O meu amigo sabe muito bem disso. Agora, você precisa fazer. Ninguém se eleva sem escada ou sem força. E ante, o sorriso do funcionário celestial, o crente nada mais falou e entrou ali então num silêncio profundo para meditar. Pois bem, meus amigos, nós vamos perceber com este conto de Humberto de Campos que o nosso irmão, ele possuía todos os ingredientes do mundo para construir a sua escada de ascensão. Todos os ingredientes foram disponibilizados para ele. Mas faltou a ele, faltou ao nosso irmão, um elemento que Deus, em sua infinita bondade, concedeu a todas as criaturas. Uma concessão divina que ele não usou adequadamente. A vontade. Atributo de todos os espíritos. E como entender a vontade? Como situar a vontade para que ele pudesse fazer? Para que todo aquele conhecimento, toda aquela sabedoria, toda aquela bagagem se transformasse em ação, em algo, em atos, em movimento. O que é a vontade? E quem vai nos ajudar a entender a vontade é o Espírito Emmanuel, em uma das suas várias mensagens que ele trata desse atributo que Deus colocou em todas as almas. Ele diz para nós que nós vamos comparar a mente humana, a mente do espírito encarnado, a um departamento, a um escritório com vários departamentos, várias divisões dentro desse escritório. É a mente humana. E na mente humana, nós teríamos departamentos, divisões, que seriam, por exemplo, o departamento da inteligência, o departamento da imaginação, o departamento da memória, o departamento do desejo. Todos esses departamentos, todas essas divisões, de capital importância para nós utilizarmos, para que nós possamos investir nesses vários departamentos. São todos departamentos, são recursos que nós temos que usar para obter progresso. Mas, no entanto, meus amigos, toda organização, todo escritório, toda a estrutura organizacional precisa de uma gerência. Sem essa gerência, se você não gerencia, esses departamentos, eles correm um grande risco de começar a funcionar, a operar por conta própria. E cada departamento, cada divisão operando por conta própria, você corre o risco de fazer com que os departamentos, então, ajam por conta de interesses particulares. Eles vão agir por conta própria e vai defender seus próprios interesses, porque não tem uma gerência. Eles estão como que funcionando independentemente, sem uma estrutura de organização. Então, a nossa mente humana seria isso. Esses vários departamentos, eles precisam de uma gerência. E aí ele diz para nós que surge, então, acima de todos esses departamentos, o gabinete da vontade.
E ele nos diz o seguinte: a vontade é a gerência esclarecida e vigilante que governa todos os setores da ação mental. É uma gerência esclarecida, não é uma gerência qualquer, é uma gerência iluminada, é uma gerência que vigia. Por isso, Leon Denis diz que a vontade é potência na alma, porque ela tem uma importância capital para o espírito. É ela quem vai gerenciar, é ela quem vai dar direção e orientar todos os departamentos da nossa mente. Ela é o leme para todos os tipos de forças que nós temos em nosso espírito. Por isso, Leon Denis chama este atributo de potência. É uma força ativa. E com essa força, nós devemos, então, acionar o botão do nosso movimento. É como se nós tivéssemos um botão que acionasse o movimento para nós fazermos, para que nós possamos agir. E esse botão que propulsiona os nossos movimentos é vontade. Então, nós podemos ficar na inércia ou não nos movimentarmos. E o texto que é a referência do nosso estudo de hoje é um texto do Emmanuel, do próprio Espírito Emmanuel, que chama má vontade. E é interessante quando ele fala de má vontade, e nós, um pouquinho atrás, nós falamos que a vontade é uma potência da alma, é um atributo do espírito, é uma força ativa, é um motor que propulsiona os nossos movimentos. É estranho quando a gente falou ainda que é gerência, né? A vontade é quem gerencia os outros departamentos. Então, se é potência da alma, como entender a má vontade? Nós não poderíamos usar só vontade? Porque, vamos imaginar, o que é uma má gerência? Se a gente entende gerência como a capacidade de organizar, de administrar, de orientar, se a má gerência, você não tem organização, você não tem orientação, você não tem administração. A gente chama de má gerência. Então, nós vamos entender a má vontade como ausência da vontade. A ausência deste movimento propulsor. Como a gerência. É difícil a gente entender uma má gerência, né? Gerenciar, se é gerenciar, administrar, orientar, a má gerência é a ausência de gerência. Então, a má vontade é a ausência da vontade. Porque vontade é atributo divino. Todas as almas têm esta potencialidade em si. Tanto é que na codificação espírita, dentro das obras de Allan Kardec, em muitas outras obras, inclusive as obras de Leon Denis, os espíritos, as comunicações, os próprios estudiosos, eles só usam a palavra vontade. Na questão 909 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte indagação para a espiritualidade. Poderia sempre, o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações?
Então, Kardec quer saber o seguinte: sempre que eu me esforçar, eu vou conseguir vencer, sempre que eu me esforçar, eu vou conseguir vencer as minhas más inclinações, as minhas más tendências, superar os meus vícios? Sempre? E os espíritos respondem: sim. Sempre que você se esforçar, você vai vencer suas más inclinações. E frequentemente, fazendo esforços menores. Não precisam ser grandes esforços. São, inclusive, esforços insignificantes. O que lhes falta é a vontade. Quão pouco dentre vós fazem esforços. Olha que resposta interessante dos espíritos. Vontade. Eles não usam a expressão boa vontade. Na codificação, nós vamos encontrar sempre a palavra vontade. Então, quando nós falamos de má vontade, o Emmanuel, os textos, eles estão falando da ausência, o não uso dessa potência. Por isso que eles dizem, falta vontade. Vocês não estão usando essa potência divina para vencer as suas más inclinações. Então, o texto do Emmanuel que vai falar de má vontade é justamente para a gente compreender o quanto nós precisamos estar atentos ao não uso da vontade. Porque ele diz o seguinte: a má vontade, a ausência da vontade, ela gera uma sombra. E aqui ele vai encadeando, ele vai sequenciando o que a falta, aliás, o uso ou o não uso da vontade provoca. Primeiro, gera uma sombra. Aí nessas sombras, já viram um lugar que não chega a luz? O que acontece com o lugar? Ele ali fica meio que estagnado, ele fica meio que inútil. Não tem luz chegando ali, então a sombra favorece a estagnação. E aonde onde está estagnado, pode aparecer o mal, aquilo que não é bom. O que não é bom começa a surgir naquele lugar de estagnação. E a estagnação, né? Então, aparecendo o mal ali, aonde não tem coisas boas, fica um lugar meio de ociosidade. Ali não tem vida, não tem movimento. E esse lugar sem movimento, o lugar de ócio, você começa a criar desarmonias ali. Porque não tem conectividade, então ali começa a surgir um campo de desarmonia. E aí, neste campo de desarmonia, onde não tem concordância, surge em cada elemento, o orgulho. Porque cada um vai querer defender o seu pedaço. Surgindo o orgulho, então você dá campo para a vaidade. E a vaidade atiça a paixão, que provoca a indisciplina, que dá dureza no coração e que nos cega espiritualmente. E a cegueira espiritual conduz, então, a um abismo de trevas. Olha que interessante. Tudo isso pela ausência da vontade. Você cria sombra, ali há estagnação. Depois da estagnação, aparece o mal, o ócio, a preguiça, a vaidade, o orgulho, cegueira, abismo. Então, essa potência da alma, ela precisa ser usada como um recurso para todos nós, como sentido de elevação. Lembram do crente que a gente abriu a nossa história? Ele tinha todos os recursos. Todos os recursos estavam na mão dele para ele ascender à ascensão. Ele não quis subir. Ele não quis um degrau. Era um degrau, mas ele precisava se movimentar. Ele tinha que sair da estagnação. Ele tinha que sair do automatismo em que ele estava para alçar
voos maiores. Mas ele não fez. Então, quando Emmanuel nos orienta a atentar na nossa postura, é justamente para ver qual é a direção, como nós estamos gerenciando a vontade. Ela é leme, ela é direção, ela precisa ser usada, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser potencializada. E nós, muitas vezes, querem ver um exemplo de como nós, muitas vezes, neutralizamos a vontade em nós? Nós vamos fazer uma prova, prestar um concurso, alguma coisa. E antes da prova, o nosso pensamento já é: eu não vou passar. Eu não tive tempo de estudar, eu não tive tempo por falta do trabalho, da família, do serviço. Eu não vou passar. Nesse movimento, você não está usando a vontade, você já está provocando uma sombra em você mesmo. E aí você desperta outras coisas. O Emmanuel diz que a má vontade começa gerando uma sombra. Diferente daquele que não só pensa, mas ele age da seguinte forma: eu vou fazer o que puder nesta prova. Eu não tive tempo de estudar, por conta do trabalho, da família, não tive tempo, mas eu vou, e vou fazer o que eu puder. Ah, como dizem os espíritos, com um pouco dentre vós fazem esforços, eu vou fazer. E o que eu puder para passar, independente do resultado, eu vou dar o melhor de mim. É uma diferença capital na postura do ser. O que nós pudermos fazer, o que estiver ao nosso alcance, nós precisamos fazer. Não de imediato falar: eu não vou conseguir. Não, eu vou me esforçar. Falta-nos vontade. E isso é uma afirmativa dos próprios espíritos para todos nós. Então, ninguém se eleva, meus amigos. Ninguém se eleva sem o esforço máximo da vontade. E aí, o Emmanuel ainda nos diz o seguinte: só a vontade, só essa potência da alma, só ela é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Se nós quisermos viver em equilíbrio, se nós quisermos viver em harmonia, nós precisamos da vontade, porque ela é que sustenta, ela estrutura, ela organiza, ela faz, ela refaz, ela altera, ela modifica, ela constrói, ela reconstrói. E ela ainda sustenta a harmonia do nosso espírito. Só essa potência que nós precisamos desenvolver para que nós possamos ascender às esferas superiores. Faltou ao nosso amigo, no relato de Irmão X, o uso desta potência chamada vontade. Porque o não uso dela nós chamamos de má vontade. A ausência do uso desse recurso divino, atributo que Deus colocou em toda a criação. Depende de nós, o uso ou a inércia desta potência. Que Jesus esteja conosco, que Ele nos abençoe e que nós, a todo instante, lembremos de que nós temos este botão propulsor. Basta acionarmos. Que Ele esteja em todos os nossos lares, em nossos corações, em nossas vidas. E que além da vontade, que é o leme direcional das nossas ações, pensemos em Jesus, que é o leme da nossa vida.